O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e você confere agora os destaques do programa de hoje. A ADURGS promove seminário com advogado chileno para esclarecer sistema de capitalização da Previdência. Frente Nacional Mista em Defesa da Previdência é lançada em Brasília com participação do sindicato. A ADURGS Sindical vai às ruas no dia de luta contra a reforma da Previdência. O governo federal quer criar o sistema de capitalização para gerir a sua aposentadoria. É o mesmo sistema que no Chile levou idosos à miséria. Para alertar a população, a ADURGS, juntamente com o Sindusprev, Sindagre e Senasp, te convida para o seminário A Experiência do Modelo Previdenciário Chileno e a Proposta de Reforma da Previdência Brasileira, com o advogado chileno Raul Ilabaca. Será dia 27 de março, quarta-feira, às 9 horas, na sede da ADURGS Sindical, Rua Barão do Amazonas, 1581. Entrada franca. Participe. ADURGS Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. A ADURGS participou na última semana de uma audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência no Senado Federal, em Brasília. Na reunião extraordinária da Comissão de Recursos Humanos e Legislação Participativa, presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o diretor de Assuntos Jurídicos do PROIFES Federação, Eduardo Rolim, elencou as consequências da nova Previdência e os impactos na educação. De outra parte, na realidade, a motivação real dessa reforma não tem absolutamente nada a ver com déficit. O que tem a ver nessa reforma é a complementação de um pacote econômico que começa com a implantação da Emenda Constitucional 95, cujo grande objetivo foi congelar os gastos sociais e não congelar o pagamento da dívida pública. Essa que é a questão central. E esse governo, assim como o anterior, sabia muito bem que se eles não diminuírem os gastos sociais em pelo menos 30% daqui até o final da EC 95, nós vamos ter um caos social nesse país. Então, eles precisam reduzir o gasto da Previdência de 8,5% para 7% do PIB, pelo menos. Precisam reduzir o gasto da educação de 6,4% para 4,5% do PIB, porque senão não cabe naquela parcela que é congelada pela Emenda Constitucional 95. É isso que está em jogo, para que todo o dinheiro da nação vá, na realidade, para o mercado financeiro especulativo. É isso que esse governo se propõe, é isso que a reforma da Previdência traz. Não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com Previdência. Tem a ver, sim, com economia de dinheiro, para que o dinheiro público e o dinheiro da poupança dos brasileiros passe para a mão dos tubarões do mercado financeiro. Essa reforma penaliza os mais velhos, os aposentados, os idosos, os doentes e as mulheres. Porque, na realidade, quando se fala em aumento da idade mínima para as mulheres, parece ser uma coisa, é justa, a mulher morre depois do homem. Isso é ignorar completamente a visão de sociedade que esse país construiu, onde nós protegemos o papel da mulher, porque nós sabemos da dupla jornada de trabalho, nós sabemos do papel da maternidade, nós sabemos do quanto as mulheres são importantes nas famílias e para, inclusive, que a gente tenha estabilidade social nesse país. Então, pensar assim, vamos aumentar a idade mínima das mulheres. É uma mentira que se aumenta só para 62 e 65. Nós estamos falando só do ensino superior. No ensino básico, que o Heleno vai falar certamente aqui, está sendo igualada a idade mínima para homens e mulheres de 60 anos. 80% das professoras de ensino básico desse país, eu falo não apenas da nós, do ensino das universidades, dos institutos federais, mas principalmente nas escolas desse país, são mulheres. E esses 80% de mulheres vão ter um prejuízo extremamente grave. Eu fiz algumas contas, se vocês forem na página do PROIFES, lá tem um PowerPoint com 90 lâminas, tem um texto com 30 páginas que conta tudo isso que eu estou falando, por isso eu não vou dar detalhes aqui. Mas se a gente faz a conta, por exemplo, de uma coitada de uma mulher, senador, professora,
que dá aula para 60 crianças do jeito que a gente conhece, que ela tenha direito agora de se aposentar com 50 anos de idade e 25 de contribuição, se ela tiver a infelicidade de se aposentar um dia depois da reforma, aliás, desculpe, de completar os 50 anos um dia depois da reforma, um dia só. Para ela conseguir ganhar a sua integralidade, ela terá que trabalhar 10 anos a mais. 10 anos a mais. É esse tipo de regra de transição suave que o governo diz que tem, mas na realidade não tem. E essa reforma não trata a vida das pessoas, pelo contrário, ela pensa as pessoas como números, como dados contábeis. Então é por tudo isso, senador Paim, que o Prois Federação tem uma posição muito clara em relação à reforma da Previdência. Somos contra essa reforma, em primeiro e primeiríssimo lugar, por um motivo, e é isso que eu gostaria que os senadores refletissem para concluir. Essa reforma da Previdência, a reforma da Previdência já foi feita em 2004. É mentira dizer que servidor público é privilegiado e que tem uma regra de previdência diferente do regime geral da Previdência Social. Todo servidor público que entrou depois de 2013, depois da instalação da FUNPRESP, não tem mais nenhum direito diferente daquele trabalhador da iniciativa privada. Todo trabalhador do serviço público que entrou depois de 2004 não tem aposentadoria integral mais. Já fazem 15 anos. A imensa maioria dos professores desse país, federais eu estou falando, são professores que não têm aposentadoria integral. É uma falácia dizer isso. A Durgues também participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, em Brasília. A atividade ocorreu na última quarta-feira, dia 20, na Câmara dos Deputados. O tesoureiro da Durgues, Vanderlei Carraro, participou do ato e fez um alerta para que os aposentados se mobilizem contra a reforma da Previdência. Bom, como está acontecendo essa série de mobilizações aqui em Brasília, onde que entidades, servidores públicos, estaduais, federais, municipais, nas suas representações, nós também estivemos aqui junto ao MOSAP, aquele movimento que junta, que através das entidades estaduais, federais e municipais, todos os aposentados estão se dando conta, através dos seus representantes, que a reforma da Previdência também está em cima deles, está prejudicando suas ambições, embora aposentados. O que significa um direito adquirido colocado pela imprensa e pelo governo, não significa simplesmente ficar em paz com o que aconteceu. Há uma grande mobilização, os aposentados estão entrando nessa luta, a Previdência tem que ser denunciada naquilo que está estragando, aquilo que está enterrando algumas conquistas históricas e constitucionais. Mexer na Previdência, desrespeitando a Constituição, ativos, pensionistas e aposentados, é o que faltava para que as pessoas voltassem a acreditar que, se mobilizando, podem fazer alguma coisa. Além da Durgues, mais de 20 representantes de entidades sindicais participaram do lançamento da Frente Parlamentar. Um grande ato de mobilização contra a reforma da Previdência ocorreu na última sexta-feira, dia 22, em diversas capitais do país. Em Porto Alegre, a Durgues promoveu um painel sobre os impactos da reforma na vida dos docentes federais. A atividade ocorreu na Faculdade de Arquitetura da URGS. O diretor de Assuntos Sindicais da Durgues, Eduardo Rolim, explicou sobre as consequências da aprovação da reforma para os servidores da ativa e também para os aposentados. Segundo ele, o sistema de capitalização individual, considerado algo estruturalmente grave nessa reforma, e a retirada da Previdência da Constituição, como quer o governo, são as duas principais questões que podem acabar com a Previdência como ela existe hoje. Acho que realmente a gente está vivendo nesse país hoje um ataque talvez o mais brutal que os trabalhadores já tenham vivido, né? A tentativa de destruição dos sindicatos com a medida provisória 873 e aí com o recém-publicado decreto que suspende o decreto que mostrava como fazer a consignação em folha, mostra que eles não vieram para brincar esse serviço, eles vieram para destruir a organização dos trabalhadores, que na realidade nós estamos fazendo esse esforço país afora, mostrar aos professores, às professoras, aos servidores públicos em geral, que essa reforma ela prejudica a todos. E a partir daí nós entendemos que o dia de hoje, o Dia Nacional de Luta
contra a reforma da Previdência, ele é um início, ele é um esquentamento, se me permitem a palavra, das nossas baterias para lutarmos muito contra essa reforma. Se nós temos que aprender com o Chile, não é com os ditadores torcionários do Chile, mas sim com os estudantes chilenos que foram à rua recuperar o direito de universidade pública que eles têm lá, mas eles têm que pagar. O tal modelo esse de sucesso que fala o senhor Lorenzoni, nada mais é do que um modelo onde a universidade pública é paga, onde a pós-graduação destrói a saúde financeira das famílias e, finalmente, a Previdência destrói a vida dos velhinhos daquele país. Porque no dia que acabarem com todos esses benefícios, nós vamos condenar milhões, centenas de milhões de brasileiros à miséria absoluta. E foi isso que foi feito no Chile também. Após a palestra, o assessor jurídico da Adurgs, Francis Bordaz, falou sobre o lançamento do livro A Previdência Social dos Servidores Públicos, Direito, Política e Orçamento. A obra é uma construção do CNASP, Coletivo Nacional de Advogados dos Servidores Públicos, da USP e da Auditoria Cidadã da Dívida, e pretende esclarecer a reforma para a área do setor público no Brasil. Por que nós sentimos a necessidade de escrever um livro sobre isso? Porque não tem doutrina no Brasil sobre a previdência do setor público. É um monte de manual dizendo como é que funcionam as regras, mas ninguém explica a origem, onde é que veio, por que veio, por que é diferente, por que tem o nome de próprio e não regime geral. Então isso tudo a gente tenta recuperar nesse livro, e essa é a parte que coube ao professor Flávio Roberto Batista, que é o coordenador, junto com a professora Júlia. E além disso, a gente também tenta demonstrar que há um enorme equívoco científico em falar em déficit da previdência para o setor público, por um motivo muito simples. Não existe regime previdenciário no setor público, existe um regime administrativo no setor público. A aposentadoria ela é uma consequência do cargo. Então, se não há contribuição, isso foi criado a partir de um determinado momento, e sobretudo a partir de 98, é no mínimo desleal dizer que a Previdência Pública brasileira é deficitária, se a contribuição só começa em 98 e a gente tem 200 anos de passado. Quer dizer, não é, do ponto de vista matemático, leal dizer, viu como é deficitário, eu gasto menos do que eu arrecado, eu gasto mais do que eu arrecado. Mas é óbvio, se começasse a arrecadar semana passada, é óbvio que tu vai gastar. A gente também tem que ter uma coisa muito clara, que a Previdência brasileira, ela sempre foi superavitária até 2016. O que significa isso? A Previdência do INSS, tá? Significa que o que se arrecadava era, até 2016, maior do que se gastava. E o que era feito com essa sobra? Ia para o cofre da União. Aí a União vem me dizer que a Previdência é deficitária. Mas é claro, tu pegasse o dinheiro. É simples assim. Então, isso tudo tenta se demonstrar nesse livro. Tem excelentes trabalhos da Auditoria Cidadã da Dívida, que conclui basicamente que é o seguinte: essa crise foi criada propositadamente, né? E ela foi criada a partir da implantação do sistema de serviço da dívida interna, né? Em 95, a dívida interna do Brasil era de 95 bilhões de reais. Em 2016 é de 5 trilhões de reais. O que se paga de juro para banco. Está aí o déficit. Não é porque aumentou a despesa com o servidor público. Aumentou a despesa com dívida criada. Ao final do evento, os docentes participaram do ato público em defesa da Previdência na esquina Democrática, em Porto Alegre. O presidente da Adurgs, Paulo Mors, enfatizou que é preciso a mobilização de todos nesse momento para que a mudança na Previdência não seja aprovada. Nós estamos vivendo uma situação bastante difícil, todos sabemos. Nós estamos sendo atacados tanto como cidadãos brasileiros como funcionários públicos pelo governo federal. E há duas propostas de reforma da Previdência entregues ao Parlamento. Uma delas, uma proposta bastante positiva, que é a dos militares, e a outra é a nossa. E é contra essa que nós estamos mobilizados e tentando mobilizá-los a todos.
tudo isso que foi dito aqui não foi para nos deprimir, foi para nós juntarmos argumentos para nos defendermos. Nós temos que propagar isso, propagar tudo isso que a gente aprendeu com o Eduardo, propagar o que está no trabalho do CNASP, que já está na página do Bordais, e nos tornarmos militantes contra a Previdência a reforma conforme estava sendo proposta. É claro que nós não vamos chegar ao apocalíptico momento em que a Funpresp quebrou de todo e todo mundo morreu de fome. Não, porque os próprios mentores dessa reforma já estão dizendo: não, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, talvez nós vamos ter que fazer uma outra reforma. Eles já sabem o que vai acontecer. Certamente que essa outra reforma vai ser pior do que a atual. Então, nós precisamos resistir. É muito importante, é vital resistirmos. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. A Durgs promove seminário com a presença de advogado chileno na sede do sindicato. Já voltamos. Você sabia que em 1981 a ditadura de Pinochet no Chile transformou a previdência pública em fundos de capitalização? O trabalhador tem suas poupanças administradas por empresas privadas e a consequência é que hoje recebem a metade do salário mínimo chileno. Você sabe que é este o modelo que o novo governo quer implantar no Brasil? Diga não à reforma da Previdência. A Durg Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. A Durg Sindical promove nesta quarta-feira, dia 27 de março, o seminário A Experiência do Modelo Previdenciário Chileno e a Proposta de Reforma da Previdência Brasileira. A atividade é promovida pelo sindicato, em parceria com o CNASP, Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, Sindisprev, Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do Rio Grande do Sul, e Sindagre, Sindicato dos Servidores do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul. O evento inicia às 9 horas na sede da Durg Sindical, na Rua Barão do Amazonas, 1581, em Porto Alegre, com entrada franca. O Fórum de Combate à Intolerância ao Discurso de Ódio vai realizar um seminário para educadores. A ideia foi aprovada pelos participantes na última reunião do Fórum, realizada semana passada na sede do Ministério Público Federal. O objetivo é debater a censura indireta no ambiente da educação e o assédio nas escolas. A ideia de fazer um seminário através do Fórum de Combate ao Discurso de Ódio, à Intolerância e a Ministério Público Federal, PRDC, é estabelecer um diálogo sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, assédio nas escolas, na educação, que está virando uma forma de modo contemporâneo de censura, uma censura indireta, não é? Que leva a uma autocensura. Então a ideia desse seminário é trabalhar tanto o eixo da liberdade de expressão e liberdade de ensinar e aprender, mas também a nossa realidade hoje, que é um tema bastante ainda pouco explorado, dessa questão dos modos contemporâneos de censura. Voltado, exatamente, é uma ideia fazer esse seminário voltado para a área da educação, para educadores, para estudantes, para o mundo da educação mesmo, de forma a dar elementos, tanto jurídicos ou fundamentos, para poder se utilizar disso como forma de barrar todo esse processo violento e brutal de cerceamento da liberdade de ensinar e de aprender que está começando a ocorrer claramente nas escolas. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgs.
A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.